Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos neste momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2008, do módulo 23. E esta é a última aula em que nós iremos falar mais sobre Hyper-V. Então nessa aula nós abordaremos como trabalhar com máquinas virtuais, entre outros conceitos que não foram vistos na aula passada. Será tanto uma teoria como uma prática. Nessa aula nós aprenderemos como trabalhar com máquinas virtuais. Iremos aprender como iniciar uma máquina virtual, tanto de forma automática como de forma agendada, quando o meu servidor físico for inicializado. Vamos aprender a fazer a criação de snapshots. Snapshots você vai aprender ao longo que ele permite gravar o estado atual da máquina, como se fosse bater uma foto, e você pode então gravar esse estado atual da máquina, fazer ali configurações de testes, e caso em uma dessas configurações de testes ocorra que o seu servidor ele fique de forma não operável, ou seja, ele corrompa algum arquivo e ele não consegue inicializar, você pode voltar ao estado anterior feito um snapshot. Então ele vai gravar o estado atual da máquina, tu vai fazer uma configuração de teste, caso haja necessidade, geralmente é usado para este fim, e ocorreu um erro, um probleminha, tu pode voltar ao estado anterior no qual foi ligado o snapshot. Você vai aprender também sobre questões de área de transferência, que é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, como é que eu faço para copiar conteúdos de texto de uma máquina física para uma máquina virtualizada. Não é somente botão direito copiar e colar aqui, não, há outro caminho no qual você deve percorrer. Vamos aprender como importar e exportar máquinas virtuais, que é como você pode importar a sua máquina virtual, ou seja, como eu posso importar um servidor que ele foi feito em algum Hyper-V, em algum gerenciador de Hyper-V, importar esse servidor para o meu Hyper-V, para o meu gerenciador de Hyper-V atual e trabalhar nesse servidor. E também como exportar as máquinas virtuais, seus servidores virtuais. Como eu fazer nesse exemplo aqui, que tem um servidor virtualizado, no qual ele tem um Windows Server 2008, eu exportar esse servidor para que eu possa trabalhar com esse servidor em outro servidor de qualquer local que esteja instalado o Hyper-V. Vamos aprender como instalar o console de administração do Hyper-V em máquinas remotas. Então, caso haja necessidade de você fazer a administração do Hyper-V em outra máquina, sem ser aquela que está instalado o Hyper-V, a função de Hyper-V, nós vamos aprender como fazer essa questão da instalação do console de administração, que tu vai administrar o Hyper-V por máquinas que não tem habilitada a função de Hyper-V, e você vai permitir assim gerenciar essas máquinas de forma remota. Vamos aprender como migrar discos que foram feitos, ou seja, discos de servidores
que foram feitos utilizando programas como Virtual Server e Virtual PC para o Hyper-V. Você vai aprender como fazer esse migramento. E por fim, iremos aprender sobre o assistente de edição de disco virtual, disco rígido virtual, que você pode compactar, expandir o tamanho de um disco através dessa configuração aqui. Primeira coisa que nós iremos aprender é a questão de iniciar uma máquina virtual. Então, para iniciar uma máquina virtual no Hyper-V, você pode fazer tanto pelo próprio Hyper-V. Então, eu posso vir lá no gerenciador do Hyper-V, clicando em iniciar, ferramentas administrativas, Hyper-V ele vai abrir o gerenciador. Eu posso iniciar essa máquina tanto por esse gerenciador, como também utilizando o Remote Desktop, né? Eu clicando em iniciar, aí abre ali o conexão remota e inicio esse Hyper-V, esse meu gerenciador. Para eu poder iniciar as máquinas virtuais utilizando o Hyper-V, você vai fazer o seguinte: você vai abrir o gerenciador de Hyper-V, seleciona a máquina virtual no qual você quer iniciar, clica com o botão direito em conectar. Feito isso, eu vou fazer nesse exemplo aqui de baixo, clicar em conectar, ele vai abrir uma janela. Nessa janela você vai clicar em ação e vai clicar em iniciar. Daí então ele vai iniciar o sistema operacional que está dentro da máquina virtual. No exemplo ele vai aparecer o sistema ali para que você consiga logar, entre outros, e fazer outras configurações. Então você pode iniciar dessa forma, botão direito conectar e depois a ação iniciar. Como também você poderia fazer isso junto quando o meu servidor físico for ligado. Então, deixando de forma manual, eu vindo até a minha máquina virtual e eu iniciando ela de forma manual, eu poderia iniciar essa minha máquina virtual na medida que o meu servidor físico for ligado. Então, quando esse meu servidor físico for ligado, essa minha máquina virtual ela será iniciada de forma automática. Como eu poderia fazer isso? Eu selecionaria a máquina virtual que eu queria iniciar de forma automática. No exemplo, eu vou selecionar essa aqui, na qual ela já está iniciada, que é a máquina servidor-WS 2008. Selecionaria ela, botão direito, clicaria em configurações. Feito isso, ele abre esse console aqui, ó, de configurações do servidor dessa máquina virtual. E aqui abaixo, ó, na opção ação de início automático, lá na parte de gerenciamento, eu poderia definir que essa minha máquina, que está no servidor web-ws 2008, ela possa ser iniciada juntamente com o meu servidor físico. Para isso, selecionaria a opção aqui, ó, sempre iniciar esta máquina virtual automaticamente. Então, quando o meu servidor físico for iniciado, essa minha máquina servidor web -ws 2008, que é essa daqui de cima, ela vai ser iniciada automaticamente. E aqui eu poderia definir um tempo de atraso de inicialização. Então, a partir de quantos segundos essa minha máquina iria ser iniciada? Poderia aqui definir um tempo. Vou clicar em cancelar e pronto. Então existem essas duas maneiras para o Hyper-V: automático, conectar, e de forma, manual, conectar, e de forma automática, botão direito, configurações, ir lá nas configurações e definir que ela seja iniciada automaticamente. Toda vez que meu servidor físico for iniciado, ela vai ser iniciada também a partir de um tempo que eu vou colocar que ela é de atraso, né? Então ela vai ser iniciada a partir de tantos segundos após meu servidor físico for ligado. Outras ações que podem ser feitas questões de você salvar o estado atual da máquina, e quando você iniciar a máquina ela voltar ao estado que estava, você renomear essa máquina, você fazer a configuração de snapshot, configurações de desligamento dessa máquina, view console, de pausa, entre outras configurações. Então eu estou aqui com minha máquina iniciada, em que ela já está na imagem do Ctrl Alt Del, para que o usuário possa logar nesse meu servidor virtualizado. E eu poderia fazer essas configurações aqui, ó, de desligamento, de salvar o estado atual da máquina, pausar, resetar, nessa janela aqui acima, ó.
clicando em ação, eu poderia desligar essa máquina, caso houvesse a necessidade, encerrá-la, salvar, em que ele ia salvar nesse estado aqui, ó, de Ctrl Alt Del, e quando eu iniciasse essa minha máquina, fosse lá no gerenciador do Hyper-V e botão direito na máquina conectar, ela voltaria nesse estado aqui, ó. Poderia também redefinir essa máquina e gravar um snapshot dessa máquina aqui nessa aba instantâneo. Snapshot que eu vou explicar mais à frente, que ele grava o estado atual da máquina. E então eu posso trabalhar nessa máquina fazendo configurações, e caso haja um problema em uma dessas configurações, eu posso voltar ao snapshot anteriormente criado, ou seja, essa fase em que ele congelou o estado da máquina, e fazer a restauração do sistema a partir desse estado. Então eu poderia aqui desligar, encerrar, salvar, pausar, entre outras configurações. Tudo isso aqui na aba ação, e eu escolheria a configuração em que eu queria aplicar de desligamento ou encerrar ou salvar nessa minha máquina virtual. Você também poderia gravar snapshots. O que seria snapshot? O snapshot ele é um recurso que ele permite congelar o estado atual do sistema para configurações de testes, e caso haja um problema, você pode voltar ao estado congelado. Os snapshots podem serem feitos mesmo a máquina em execução. Então imagina aqui que eu estou no meu servidor aqui, Windows Server 2008, que está virtualizado ali no meu Hyper-V, e eu precise fazer uma configuração nesse meu servidor, mas eu tenho medo dessa configuração na qual eu vou fazer ocorra um problema nesse meu servidor e acabe deixando esse meu servidor ali de forma não operável. Então teria uma dor de cabeça enorme para fazer a questão da manutenção desse servidor, né? Para que eu pudesse recuperar o estado em que ele se encontrava antes de fazer essa configuração. Teria ali que restaurar, teria ali que fazer várias configurações, e todo esse processo até eu conseguir voltar essa máquina e deixar ela de forma ativa para que os meus usuários consigam acessar e usar os serviços ofertados por esse meu servidor virtualizado, iria passar bastante tempo, e isso poderia ocasionar problemas financeiros, esse tempo que ela ficaria parada, enfim. Então eu poderia evitar toda essa dor de cabeça gravando um snapshot dessa máquina. Então antes de eu aplicar ali uma configuração nesse meu servidor, eu poderia gravar um snapshot. Então o que eu fazeria? A minha máquina lá em execução, clicava em ação e clicava na opção instantâneo. Daí então ele ia gravar o estado atual dessa máquina. Então ele ia congelar o estado atual dessa máquina. Ele ia gravar um arquivo com o congelamento do estado atual da máquina. E então eu poderia, após isso, logar nessa máquina e fazer as alterações. Depois de fazer essas alterações, testar, aplicar tudo ok, beleza. Eu poderia voltar, caso tivesse necessidade, ao snapshot que eu criei, né? Ou seja, ao arquivo lá em que gerou com o congelamento da máquina. Então eu voltaria ao estado em que ela se encontrava antes da configuração, e então eu poderia deixar nesse estado. Então o snapshot ele é geralmente utilizado em momentos de testes, em que tu vai fazer uma configuração. Às vezes essa configuração pode acontecer um problema devido a falta de experiência sua, um exemplo, e corrido esse problema tu pode anteriormente ter feito esse snapshot, voltar ao estado anterior da máquina, que foi no momento que você criou o snapshot, gravando o estado atual dela. Então eu selecionaria aqui, ó, para ele gravar, tirar uma foto do estado atual dessa máquina, que ela estaria ali no Ctrl Alt Del, clicaria em instantâneo, e feito isso, ele vai me perguntar qual o nome qual eu vou dar a esse snapshot. Então daria o nome aqui, ó, por exemplo, se eu fosse fazer uma configuração de instalação do AD, eu daria snapshot antes da instalação do AD. Então caso eu
eu fiz essa instalação do AD depois desse snapshot, eu conheço um erro, eu poderia voltar a esse snapshot anteriormente criado, em que eu gravei o estado da máquina antes da instalação do AD e voltar ao estado em que estava a minha máquina funcionando perfeitamente. Vou dar um sim. Feito isso, aqui no gerenciador de Hyper-V, ele já vai mostrar aqui, ó, selecionado o teu servidor no qual tu está virtualizando, o servidor -WS 2008, ele já mostra aqui na aba que eu fiz uma questão da gravação de um snapshot, ó, que eu gravei o estado atual da máquina, em que eu dei o nome snapshot antes da instalação, no dia 5/5/2007, à meia-noite e 17 minutos e 13 segundos. Então, ele fez a gravação ali do estado atual da máquina, e agora eu poderia logar nessa máquina. Vou aqui logar nessa máquina e aplicar a configuração que eu quisesse. Então vou logar aqui com o usuário administrador, e caso houvesse uma complicação nessa configuração que eu aplicasse, eu poderia depois voltar ao snapshot anteriormente criado, em que foi essa configuração na qual eu estou tentando fazer nesse meu servidor, né? Então vamos dizer que eu fiz uma configuração aqui, deu problema nesse meu servidor, ele não ficou não operável. Eu poderia vir aqui, ó, eu desligava esse meu servidor, e poderia vir aqui, ó, no servidor meu virtualizado, no qual tem o snapshot, que é o servidor -WS 2008, clicaria com o botão direito ali no meu snapshot, né, e clicaria em aplicar, e ele voltaria à configuração que estava antes do erro que poderia ocasionar nessa configuração que eu estava fazendo. Eu clicaria em aplicar. Deixa eu ver se minha máquina está desligando. Então ele está perguntando aqui se eu desejo voltar ao estado anterior, né? E está dizendo que vai ser perdido o estado atual, que foi o estado em que a configuração deu errado. Eu dou um aplicar. E agora, feito isso, ele já voltou ao estado anterior antes da configuração que ocasionou um erro que deixou meu servidor não operável. Então você poderia gravar vários snapshots caso houvesse necessidade, não precisaria fazer o desligamento da máquina para fazer a gravação do estado atual dessa máquina. Então se houvesse necessidade de fazer outra, eu clicaria em ação, instantâneo, dava outro nome, snapshot 1, e aqui no meu gerenciador de Hyper-V está gravando o estado atual da máquina, e ali no meu gerenciador de Hyper-V já apareceria esse novo snapshot em que eu acabei de criar, e que eu poderia voltar a ele caso houvesse um problema futuro no meu servidor. Aqui, ó, então já teria dois snapshots, ó, um que eu fiz anteriormente e outro mais recente. Enfim, vou deixar aqui iniciando meu servidor. Eu também poderia trabalhar no modo de área de transferência, em que o modo de área de transferência ele me permite que eu, através do meu servidor físico, copie arquivos de texto para os meus servidores virtualizados. Então, diferente do Ctrl+C, em que eu venho aqui, ó, e copio informação, ó, por exemplo, essa informação aqui, ó, Windows 6.1, e eu poderia ir na minha máquina virtualizada e botão direito colar essa informação com o botão direito e colar essa informação aqui no meu servidor virtualizado. O Hyper-V ele trabalha de uma forma diferente.
Então ele me permite eu copiar assim, ó, vim aqui, copiar a informação e de modo direto eu já vim aqui, dar um botão direito, colar no meu servidor e ele já cola essa informação de texto. Não, ele não permite esse Ctrl+C, Ctrl+V de forma imediata. Essa cópia dessa informação ela vai se dar pelo modo de área de transferência, em que eu venho aqui, ó, no meu servidor físico, copio a informação que eu quero, lembrando que é a informação e não é o arquivo. Então a informação, quando eu falo, é o texto e não o arquivo. Copio a informação de texto que eu quero, vem em área de transferência e clica aqui, ó, digite o texto da área de transferência. Então ele vai ali no meu servidor virtualizado, dentro de um bloco de notas, no qual eu posso abrir, colar essa informação aqui em que eu copiei do meu servidor físico. Ele está iniciando a minha máquina virtual aqui, então por isso que eu ainda não fiz o teste do modo de área de transferência, caso houvesse necessidade de cópia de informação de texto para os servidores virtualizados. Então, enquanto está ensinando ali meu servidor virtual, também iremos aprender após essa questão de exportar e importar máquinas virtuais no RPV, que nós iremos exportar. Primeiro, nós iremos aprender como exportar a máquina, ou seja, esse meu servidor, da maneira que ele está, com as configurações que ele está, para que em outros servidores de outras empresas que tem um Hyper-V eu posso trabalhar nesse servidor que eu exportei. Então lá nesse outro servidor que tem Hyper-V eu vou importar essa máquina. E veremos também a questão de instalação do console do Hyper-V em máquinas remotas, para que eu possa fazer a administração do Hyper-V sem a necessidade de eu ir até a máquina física no qual está instalada a função de Hyper-V. E questão de Virtual Server, Virtual PC, que caso você utilize ali outro sistema de virtualização que não seja o Hyper-V, em que você virtualizou as máquinas, os servidores, você possa migrar esses servidores para o Hyper-V e você possa então utilizá-los, que isso se dá para o uso do System Center. E por fim iremos aprender a compactar o disco, diminuir o disco, que seria diminuir o disco e também expandir esse disco dos servidores virtualizados, que contém as informações ali do sistema operacional dos meus servidores. Deixa eu voltar à área de transferência, vou ir aqui no meu servidor virtualizado, eu vou logar nesse servidor, Ctrl Alt Del, que é o Ctrl Alt End no teclado. Vou logar nesse meu servidor, para que então eu possa copiar uma informação utilizando a área de transferência. Eu vou abrir esse bloco de notas aqui, ó, que anteriormente eu já tinha feito. Vou copiar esse texto, Ctrl C aqui no teclado, e se eu ir aqui de cara, no meu servidor virtualizado e tentasse colar essa informação, eu não conseguiria colar. Mas se eu vim aqui em área de transferência e digito o texto de área de transferência e clicar nessa opção, ele vai copiar a informação. Deixa eu ver aqui, copiar. Ó, já copiou a informação. Venho aqui no bloco de nota, área de transferência, digito o texto da área de transferência e ele vai colar essa informação ali no bloco de notas. Então, você pode ali copiar a informação de um servidor físico para os servidores virtuais utilizando a área de transferência. Isso é só para textos, não é para arquivos. Então, não posso copiar um arquivo aqui, ó, e vir em área de transferência, clicar aqui e ele vai colar esse arquivo no meu servidor virtualizado. Não, isso é apenas para informações de texto. Fechar, não salvar. Ok? Próximo agora nós iremos aprendermos como importar e exportar máquinas virtuais. O que seria isso? Esse recurso de importar e exportar máquinas virtuais, ele permite que você importe e exporte máquinas virtuais para ser usado em outros servidores que têm a função de Hyper-V. Com isso, você pode transferir a imagem do servidor completo, que é esse meu servidor aqui, com todas as funções habilitadas nele, nome, funções ali de AD, caso esteja instalado, entre outras. E você pode ali transferir a imagem desse servidor, ou seja, exportar todo esse meu servidor aqui, virtualizado, para trabalhar
neste servidor e em outros servidores que tem uma função Hyper-V. Então, poderia exportar a forma como esse meu servidor está, com todas as configurações feitas, enfim. E em outro servidor meu que tivesse a função ali de Hyper-V, né, tivesse o gerenciador de Hyper-V em outro servidor meu, poderia importar esse meu servidor, no qual eu exportei, e iria importar esse meu servidor, e eu poderia trabalhar nesse meu servidor. Então, se na tua empresa tu tem um servidor teu virtualizado, que é o da tua empresa, tu quisesse trabalhar nesse servidor na tua casa, que tivesse ali um ambiente todo virtualizado, tivesse o Hyper-V, tu poderia exportar esse servidor teu da tua empresa e na tua máquina importar esse servidor e então trabalhar nesse servidor ali na tua casa. Como é que eu posso fazer isso? Exportar as configurações do servidor para que eu possa importar em outro servidor que tem a função de Hyper-V. Teria primeiro que desligar o servidor, né, para que eu pudesse exportá-lo. Vinha em Start e desligava esse meu servidor, dava um shutdown para desligar, e feito isso, desligar o servidor, eu vou aqui em outra máquina virtual minha, que é essa daqui, ó, servidor web. Ele estando no status desligado, clicaria ali com o botão direito do mouse, clicaria na opção exportar, e então ele iria fazer a questão de exportação, de exportar os arquivos ali, ou seja, esse meu servidor virtualizado, para que eu pudesse importá-lo em outros servidores que tivessem um Hyper-V instalado. Eu daria um local aqui onde eu queria salvar esse meu servidor, né? Clicaria em procurar para eu definir um local. Vou salvar aqui no meu, deixa eu ver aqui, no meu disco local D, eu selecionava ali partição D, selecionar a pasta. Daí então ele ia salvar na minha partição D com o nome do servidor web os arquivos referentes a esse meu servidor, né? O estado dele, o disco rígido, entre outras configurações. Selecionado o local, clique em exportar. Daí então ele ia começar a exportar esse meu servidor ali, ó, iniciar computador para o meu diretório D. E eu poderia, após feita essa exportação, ele está na pasta lá, essa pasta aqui é o servidor web. Após ter feito essa exportação desses arquivos, importar esses arquivos para um outro servidor que tem um Hyper-V e então trabalhar nesse servidor em casa, da maneira que ele se encontrava. Ele ainda está exportando os arquivos, ó. Aqui nessa parte aqui, ó, ele está dizendo que ainda não terminou, porque ele está me dando a opção de cancelar, está ainda exportando os arquivos, mas eu não vou esperar, né? Caso eu quisesse cancelar, eu clicava ali, ó, cancelar a exportação, então ele não iria exportar os arquivos. Quando ele finalizar essa exportação, né, aqui na aba status, ficaria 100%, então você já poderia importar esse servidor para outros servidores que tivessem instalado a função de Hyper-V. Então vamos dizer que esse meu servidor ele já concluiu o processo ali de exportação, já chegou em 100% e está ali ok para que eu importe ele em outros servidores meus físicos que tenham Hyper-V. Como eu faria? Eu abriria aí a questão do gerenciador de Hyper-V ali no servidor no qual eu quero importar esse meu servidor virtualizado que eu tenho ali na minha empresa. Então eu ia lá na minha casa, instalava ali a função de Hyper-V e eu quero importar esse meu servidor ali da minha empresa que ele era virtualizado. Clica aqui, ó, importar máquina virtual, e clicar em importar máquina virtual, vou clicar em procurar, e clique em procurar, eu vou lá onde está salvo os arquivos de exportação do meu servidor, que seria no meu diretório D, selecionaria a pasta, ó. Agora eu clicava em selecionar a pasta, e então feito isso, clicava em importar, e ele iria importar esse meu servidor virtualizado que se encontrava em outro local.
e então eu poderia trabalhar nesse meu servidor. Clicava em importar, ele faria o processo ali de importação, ele já aparecia aqui, ó, no console o servidor importado, perdão. Tá em 37% ainda, vou cancelar. Pronto. Vai cancelar aqui o status. Então é isso, quando tu quiser exportar teu servidor para trabalhar em outros servidores físicos que se encontram em outros locais, botão direito em cima da máquina virtual, que tem o servidor instalado, exportar. Escolhe o local, feito isso, espera concluir o processo ali de exportação, vai lá agora no teu, salva essa pasta ali num dispositivo USB, um HD, né? Um HD externo, leva esse HD externo para o servidor físico no qual tu quer importar, abre o Hyper-V, clica em importar máquina virtual, vai lá no HD externo, clica em procurar e seleciona ali a pasta onde contém os arquivos. Seleciona a pasta e por fim clica em importar. Ele vai aparecer aqui. Eu também poderia trabalhar um Hyper-V de outro servidor remoto. Então, se houvesse ali uma necessidade de eu ter que gerenciar a questão de máquinas virtuais que estão virtualizadas no meu Hyper-V em computadores remotos, eu poderia instalar essa função aqui, ó, gerenciador de Hyper-V, em outras máquinas remotas em que eu trabalhava frequentemente, sem ter a necessidade de me deslocar fisicamente até essa máquina que está instalada a função de Hyper-V, ou então trabalhar acessando a área remota, digitando IP, para então abrir uma sessão remota, enfim. Eu poderia instalar essa função de Hyper-V em outras máquinas ali da minha empresa, e eu poderia trabalhar dessas máquinas gerenciando os meus servidores que estão virtualizados. Como eu faria isso? Eu iria ali por exemplo, na minha máquina no qual eu queria trabalhar também gerenciando o Hyper-V. Vamos dar uma suposição aqui, que aqui é outra máquina, e que nessa máquina ela não tem o Hyper-V instalado. E o que é que eu faria? Nessa minha máquina que eu queria gerenciar também o Hyper-V, eu iria em um desses links aqui, ó, em que eu iria instalar a função de Hyper-V nessa minha máquina remota. Ou seja, nessa minha outra máquina que não tem a função de Hyper-V. Então aqui são 3 links que ele vai direcionar para alguns sistemas operacionais em que tu vai instalar a função de Hyper-V. Esse primeiro, ele instala a função de gerenciador de Hyper-V em uma máquina que seja Windows Vista com versão 32 bits. Esse segundo instala a função de Hyper-V em uma máquina que seja Windows Vista com versão 64 bits. E essa terceira tem um link de download para eu instalar a função de Hyper-V numa máquina que tem o Windows Server 2008 versão 32 bits. Dependendo da versão que você está utilizando, em que você quer gerenciar o Hyper-V de forma remota, você vai digitar ali, vai abrir o navegador, vai digitar assim, download da função de Hyper-V, Windows 7, seria o sistema operacional, ele vai vai direcionar para o link de download, tu vai baixar essa ferramenta de administração do Hyper-V, em que tu vai poder administrar teu Hyper-V de forma remota. No caso, eu cliquei nesse link aqui, né, para ele fazer o download da ferramenta de instalação. Eu já tinha feito a instalação, o pacote de instalação aqui, ó. Então vamos imaginar que eu estou em um servidor que não é o meu servidor que tem instalado a função de Hyper-V. Vou baixar ali o pacote para a instalação da ferramenta. Baixar o pacote ali, eu só vou dar um enter. Eu não vou instalar aqui porque vai demorar demais. Eu só vou dar um enter para ele executar esse pacote, né? Vou fechar aqui e executar esse pacote. Eu vou clicar avançar, 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 avançar e tal. Ele vai instalar a questão da ferramenta de gerenciador ali do Hyper-V, né, que é essa daqui nessa máquina remota. Então vou clicar ali em gerenciador de Hyper-V nessa máquina remota, vou abrir o console instalado,
clica aqui com o botão direito em cima do gerenciador do Hyper-V nessa máquina remota, clico conectar o servidor e conectar o servidor, digito outro computador. Aí aqui eu vou definir aqui o nome desse meu servidor, que está instalado o servidor Hyper-V. E feito isso, vou dar um OK e vai aparecer ali os servidores virtualizados desse meu Hyper-V que está em outra máquina, que estão nesse Hyper-V que está em outra máquina, e eu vou poder trabalhar dessa máquina remota nesses servidores virtualizados. Então é isso aí. Tu vai verificar qual sistema tu está usando, aí vai baixar o pacote de ferramenta de instalação baseado no sistema que tu está usando. Ele vai instalar o gerenciador de Hyper-V. Feito isso, tu vai iniciar teu servidor, vai depois abrir o gerenciador de Hyper-V, vai vir com o botão direito em gerenciador de Hyper-V, conectar o servidor, conecta, digita o IP ou o nome do servidor no qual tem a função de Hyper-V instalado e os servidores virtualizados. Aí ele vai aparecer esse console aqui com os servidores virtualizados, e tu vai poder trabalhar nesses servidores virtualizados. Também você pode, através do Hyper-V, migrar servidores que sejam feitos através de outros programas que sejam do fabricante Microsoft. Exemplo 2 desses programas é o Virtual Server e o Virtual PC. Esses dois programas eles também têm como finalidade fazer a questão de máquinas virtuais. Então ele trabalha igualmente o Hyper-V, ele vai fazer servidores virtualizados, ou seja, máquinas virtuais. E você pode migrar essas máquinas virtuais que são feitas pelo Virtual Server, Virtual PC, para o meu Hyper-V. Então vamos dizer que anteriormente você não trabalhava com Hyper-V para fazer a instalação de máquinas virtuais e gerenciar essas máquinas virtuais. Você utilizava ali um Virtual Server, o Virtual PC, um desses dois programas, e houve a instalação do Hyper-V na tua empresa, e tu precisa agora migrar essas máquinas que foram feitas no Virtual Server, Virtual PC, para o teu Hyper-V. Você vai fazer isso através de que? Você vai ligar uma nova máquina virtual no Hyper-V. Então eu venho aqui no Hyper-V, botão direito, novo, máquina virtual. Feito essa, vai clicar em avançar, vai definir o nome da máquina virtual, o local que vai ser salvo, quantidade de memória RAM, conexão de rede, e vai clicar nessa opção aqui, usar um disco virtual existente, que é aqui, você vai clicar em procurar, e então vai colocar o disco rígido que foi feito em um desses programas aqui, Virtual Server, Virtual PC. Porém, antes disso, você fazer a ligação de uma nova máquina virtual, todo esse processo para chegar nessa opção aqui de usar disco rígido virtual existente, que você vai importar os discos que foram feitos nesses dois programas, você antes tem que converter o disco rígido desses dois programas para que eles sejam importados no Hyper-V, porque é o seguinte: quando você faz a ligação de discos rígidos virtuais no Hyper-V, ele fica salvo com uma extensão chamada .vhd. Se eu clicar aqui em procurar, ele vai ficar salvo com a extensão .vhd. Já nesses programas Virtual Server e Virtual PC, os servidores virtuais eles não ficam salvos nessa extensão .vhd. Então você vai precisar antes converter esses servidores, esses discos rígidos virtuais que foram feitos nesses programas aqui, o Virtual Server e Virtual PC, para o formato .vhd, que é o formato dos servidores do Hyper-V. E feito isso, tu vai criar uma nova máquina, e então lá na parte de procurar, tu vai inserir essa máquina aí na ligação da máquina virtual, e tu vai poder então trabalhar nesses servidores que foram feitos, esses servidores virtualizados que foram feitos em outros programas. Então antes tem que nesses servidores aqui
converter a extensão do disco rígido virtual para o ponto VHD, e você vai fazer esse processo de nova ligação de máquina virtual, que tu vai importar os servidores virtualizados nos outros programas. Para isso, você pode utilizar o programa chamado System Asset Manager para fazer essa migração, ou seja, de servidores que foram feitos utilizando o programa Virtual Server Virtual PC, em que esse programa System Asset Manager ele vai fazer toda a migração de forma automatizada. Então, vou utilizar esse programinha aqui, que ele pode ser baixado nesse seguinte link. Ele vai fazer a migração ali de forma automatizada de servidores que foram feitos em Virtual Server Virtual PC para o meu Hyper-V. O console dele é parecido com esse aqui, ó, quando instalado. E aí então tu vai fazer todo o processo de migração de forma automatizada sem ter maiores dores de cabeça. Também no Hyper-V, além de todas essas configurações que eu disse que você pode trabalhar com a ideia de o assistente de edição de disco rígido virtual, em que esse assistente ele é uma ferramenta que permite realizar várias ações relacionadas aos discos rígidos. Quais seriam essas ações em que você pode trabalhar através da edição de disco rígido virtual? Você pode compactar um disco rígido virtual, você pode converter um disco de rígido virtual, você pode expandir um disco de rígido virtual, você pode mesclar um disco de rígido virtual, você pode reconectar um disco de rígido virtual. Então, essas são uma das várias ações nas quais você pode trabalhar utilizando o utilitário edição de disco de rígido virtual, em que, caso você deseje compactar, ele vai fazer o que? Ele vai compactar, ou seja, vai reduzir o tamanho do disco rígido criado, que é o que está no formato VHD. Ele vai compactar, vai diminuir esse tamanho. E caso você deseje ali expandir, utilizar a configuração de expandir, ele vai aumentar o tamanho do espaço de disco rígido virtual, que seria isso aqui, ó. Quando eu configurei, aqui, ó, clique em configurações, em que eu defini o tamanho do espaço de disco rígido. Só abrir aqui para melhor entendimento. Então eu poderia compactar o disco rígido virtual aqui, ó, em que eu defini, lembra que eu defini aqui que ele teria, eu acho que 20 GB disponível. Então, através desse assistente aqui, ó, que é o questão do disco rígido virtual, eu poderia fazer a compactação, como também poderia expandir, aumentar o espaço em disco, mesclar, caso eu tivesse ali dois discos rígidos, que é esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui eu tenho aqui, deixa eu ver, não é esse aqui não, é no meu outro. Caso eu tivesse dois discos rígidos virtuais, dois HDs, eu poderia mesclar esses dois HDs, em que ele somaria a quantidade de espaço de um HD com o outro e se tornaria um único HD com a soma dessa quantidade de espaço que teriam nesses dois HDs. E outras configurações que eu poderia fazer através desse console. Então eu vou mostrar um exemplo prático de como você pode compactar o disco, ou seja, diminuir o tamanho do disco que já tem, e como você pode expandir esse disco, aumentar o espaço de disco rígido, caso haja necessidade. Para isso, antes você tem que desligar o servidor no qual você quer compactar ou mesclar ou expandir o armazenamento. Então no meu exemplo eu vou expandir desse aqui, ó, meu servidor -ws 2008. Vou dar um shutdown para desligar. E vou desligar esse meu servidor. Após ele fazer todo o processo de desligamento, eu vou aqui no meu gerenciador de Hyper-V. Vou clicar em fechar. E eu vou então na minha máquina em questão, no qual eu quero expandir, ou eu quero mesclar, ou eu quero compactar, diminuir o tamanho. Selecionar minha máquina, clica um botão, clica aqui em clique em ação.
Aliás, eu não seleciono, eu clico aqui em ação, acabei me confundindo, eu clico aqui em ação e clicar em ação eu venho aqui, editar disco. Nessa parte de editar disco é que eu vou selecionar qual disco rígido virtual eu quero compactar, mesclar ou então expandir o tamanho. Clique em avançar. Aqui, ó, ele pergunta onde é que está esse arquivo, ou seja, esse disco rígido virtual em que eu quero mesclar, expandir ou então compactar ou fazer outra configuração. Vou clicar em procurar e vou selecionar esse meu disco rígido virtual. No meu exemplo, eu quero compactar esse disco rígido virtual que tem o nome servidor de aplicação -ws 2008. Vou dar um abrir, clique em avançar. Ele está selecionando esse disco e aqui ele pergunta qual é a ação que eu quero fazer nesse disco. Eu quero compactar, que é a questão de remover todo o espaço em branco que tem nesse disco. Eu quero converter esse disco para dinâmico ou então fixo. Quando você fez a instalação da máquina virtual, você definiu ali se você queria essa máquina como dinâmica, ou seja, a quantidade de armazenamento desse disco seria dinâmico ou de forma setada, de forma fixa. Eu defini que seria o fixa, que teria 20 GB, porém eu poderia definir como dinâmico, em que seria o meu Hyper-V que iria alocar o espaço caso houvesse a necessidade. Então, se houvesse a necessidade de copiar um arquivo de 21 GB para esse servidor, ele ia então alocar dinamicamente esse espaço, havendo a necessidade ali nesse meu servidor. Ou eu queria expandir. Então, vou botar aqui compactar para ele excluir a questão do espaço em branco, caso haja. Clique em avançar, ele dá um resumo aqui do que vai acontecer. Nesse meu disco virtual em que eu selecionei, ele vai ter a ação de compactar, vai escolher todo o espaço em branco e clique em concluir. Ele é um processo que demora a beça, eu não vou mentir. Então eu vou esperar chegar no final desse processo aqui, ó. Terminado isso, ele vai fazer a compactação. Então eu vou cancelar aqui. Então vai prolongar demais a aula. Poderia voltar, ó, poderia converter esse disco, em que nesse meu disco, selecionar o disco que eu quero mudar a configuração de dinâmico ou fixo, a questão do armazenamento, selecionar o disco, dava um avançar e converteria. E também poderia expandir esse disco, aumentar a questão da capacidade do disco rígido virtual. Clicava em avançar, definiria um novo tamanho, então dizer que esse meu disco rígido teria ali, ele vem para o padrão 21 GB e tal, vou definir ali que tem 22 GB, ele diz que o tamanho atual dele é 20 GB. Clique em avançar, ele queria fazer essa configuração clicando em concluir. Clicar em cancelar para terminar. Então eu vou dar só um resumo dessa aula, né? Então o que foi que você aprendeu nessa aula? Você aprendeu nessa aula a questão de iniciar uma máquina virtual, que você pode iniciar uma máquina virtual tanto manualmente, clicando no botão direito do mouse, conectar, depois de clicar em conectar, ele vai abrir uma janela, você vai clicar em ação iniciar, como você poderia fazer isso juntamente com o servidor, quando meu servidor físico fosse ligado, ele ligasse essa máquina virtual, botão direito na minha máquina virtual que eu quero que ele ligue juntamente com o meu servidor físico, configurações, pode ser a barra de rolagem lá para baixo, que você vai escolher a configuração para que ele inicie automaticamente, aqui em ação de início automático, sempre iniciar essa máquina virtual automaticamente. Poderia definir um intervalo de segundo para que essa máquina fosse iniciada, clique em aplicar OK. Você aprendeu a questão de snapshot, que ele gravou o estado atual da máquina. Então houve essa necessidade ali de gravar o estado atual dessa máquina aqui, botão direito, clicar ali em instantâneo, e então ele gravaria o estado atual dessa máquina. Se eu clicasse aqui já na minha máquina virtualizada e
e viesse aqui na parte de instantâneos, ele já carregaria os snapshots que eu criei dessa minha máquina virtual, com a questão do nome desses meus snapshots, a data e o horário. Podia alterar clicando F12 no teclado, ó. Selecionaria F2 e mudaria ali o nome desse snapshot. Você aprendeu a área de transferência, que é copiar arquivos, arquivos que eu falo arquivos de informações de texto pela área de transferência. Vem aqui, seleciona o texto, seria esse texto, copiar, vai lá no servidor físico, clica na parte ação, área de transferência, ele colava a informação, aqui ó, área de transferência, e ele colava essa informação de texto. Aprendeu a questão de instalação de console de administração do Hyper-V em servidores remotos, que tu pode instalar essa função de Hyper-V num servidor remoto, e para isso você vai baixar um download da ferramenta de instalação para essa máquina. Esse download ele vai variar dependendo do sistema no qual tu está usando, e então tu vai abrir o gerenciador de Hyper-V, vai clicar nessa máquina remota, botão direito, conectar o servidor, e vai botar o IP ou máquina no qual tem o meu servidor Hyper-V configurado, e ele vai abrir esse console aqui, ó, para que você possa trabalhar. Primeiro, a questão de migração de discos, em que para você migrar discos de servidores que foram feitos no Virtual Server ou Virtual PC, você antes tem que converter para o formato VHD, que é o formato de disco rígido virtual do Hyper-V, e você pode utilizar o SysTescent para automatizar toda essa tarefa. E por fim, aprendeu a compactar e expandir discos, como também converter de dinâmico para fixo aqui na aba ação. Clique em ação, clica fora, ação, editar disco, e você seleciona ali o disco que você quer e define a ação no qual deseja. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Sobre essa aula é isso. Aqui se encerra todos os assuntos referentes ao Hyper-V desse módulo 23, e até o próximo módulo. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. E eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada, e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados, é uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Se quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E
Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço o que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre o Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!